Bom, gente, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de teoria musical. Hoje é a aula 3, onde a gente vai abordar a parte sobre ritmo. Mas, para começar, eu gostaria de dizer que esse é um projeto da Escola Cultural de Piedade do Paraupeba, e a gente conta com os parceiros do Ministério Público de Minas Gerais, da UMA, e são frutos da associação representadas por Tânia Karamaski. Já cadastramos a fase 2 do projeto, estamos aguardando a aprovação e não teremos férias em julho, só um recado, teremos um recesso na primeira semana de agosto, de 5 a dia 9, e encerra a primeira fase da escola no dia 30 de agosto. Se tudo der certo, seguimos em agosto até dezembro de 2025, e Deus já está abençoando, porque a gente está aí firme e forte para estudar, para aprender, para crescer, para trocar, né? E aí vamos seguir com a nossa aula de hoje, falando sobre ritmo. Caso aconteça alguma falta de habilidade técnica na parte tecnológica, vocês me desculpem, mas eu estou treinando e aprendendo também a mexer no equipamento. Então, eu vou dividir com vocês aqui, lá uma apresentação. Eu vou começar lendo o que está escrito lá nas folhas que eu compartilhei no grupo, o que é ritmo. A gente já falou na primeira aula, a gente falou bastante sobre o conceito do que é música. Na aula 2, a gente falou bem o conceito de melodia e harmonia. E dizemos, na primeira aula de música, falando sobre o conceito do que é música, que a música vem a ser essa combinação de melodia, harmonia e ritmo, porém, não é uma regra. A gente vai ter outros elementos depois que compõem a música, na medida da história da música, mas não é bem o nosso objeto de pesquisa hoje, nosso objeto de estudo. Então, eu vou ver se eu abro ela que aumento, e aumentou aqui também um pouquinho, né? Eu vou falar aqui, inicialmente, não, se bem que eu vou falar do ritmo, que está escrito lá... Cadê? Espera aí. Essa hora aqui. Bom, vou fazer diferente. Vou interromper o compartilhamento e vou entrar aqui, aonde ela fala, lá na folha que começa a palavra música, tem lá melodia, harmonia, fala um pouco de contraponto, que eu ainda não entrei nesse contexto, e ritmo. Aqui ela fala assim, ritmo é a combinação dos valores tempo. Só isso. É a combinação dos valores tempo. Alguém gostaria de falar o que acha que é ritmo dentro da música? Está aberto aí. Pode falar o que acha, que quiser falar, quiser levantar já alguma questão, mas o que você acha que é ritmo? Porque a gente está ali lidando com a música, tocando. A gente faz o ritmo, mas o que é o ritmo, então? Ô, Nádia, essa definição aí não é muito, assim, não é muito clara, não, né? Não é. Você chegou a procurar, Lúcia, algum conceito do que era ritmo, que você procurou Não, das tem outras? naquela folha, entendeu, que eu postei, entendeu, no grupo, lá tem a definição, né? Eu postei a definição de ritmo. Está para trás aqui. Está na escola mesmo, né? Na escola, foi. Eu posso pegar minha pasta aqui e olhar. Você pode? Posso, só um minuto. Sua câmera está dançando, viu, Lúcia? Oi? Sua câmera está dançando. Eu achei. Porque meu celular, entendeu? Ele está descarregando, aí eu coloquei ele aqui para carregar.
Eu achei, Lúcia, Achou? lá na sua definição está assim: ritmo, Ah, ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Ou seja, uma sequência de sons em intervalos regulares. Não podemos confundir ritmo com estilo. Estilo é a variação temática do ritmo. O que determina um estilo é a harmonia, e não tanto o ritmo. Alguns dos estilos principais, rock, a valsa, o jazz, etc., o ritmo pode ser dividido em tempos, e os mais usados são 2, 3, 4, 6 e 8. Fica mais claro para vocês? também não. Não é? É confuso, porque ele, para poder vir com um conceito tão definido, igual está aqui, primeiro ele teria que explicar para vocês essa ideia da proporção, que ele já vem falando, ordem e proporção. Que ordem é essa e que proporção é essa que a gente tem a seguir? O Tibits, que já estudou, já fez faculdade, ele entende quando fala de ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Então, a gente teria que conceituar a melodia, a harmonia, a proporção. Depois, ele ainda fala uma sequência de sons em intervalos regulares. Então, o que é intervalos regulares? Isso tudo são definições que a gente tem que entender. Não adianta nada estar tudo escrito aqui e eu não entender o que é um intervalo regular. E aí ele ainda continua. Não podemos confundir ritmo com estilo. Então, ele está definindo ritmo, falando sobre ritmo e ainda sem conceituar o que é ritmo, e ainda confunde a gente, dizendo que a gente não pode se confundir com estilo. E aí ele vem falando: estilo é a variação temática do ritmo, mas ele ainda não definiu direito o que é ritmo. A gente ainda fica sem entender o que é ritmo. Esse é um dos principais assim, problemas que acontecem na música e na educação musical, porque a gente fala sobre, a gente acha que está todo mundo entendendo, porque a gente usa um linguajar hiper acessível ou não, e a gente acha que está todo mundo entendendo. E aí depois ele ainda fala o que determina um estilo. Ele fala que estilo é a variação temática do ritmo. Então, ele não falou que é ritmo, já está falando de estilo. E aí, ele ainda fala o que vai determinar o estilo, que é a harmonia. E aí, para mim, confunde mais ainda. Porque para eu entender a harmonia e que vai determinar o estilo, e que não vai ser o ritmo que vai determinar o estilo. E isso é meio questionável, né, Tibits? Porque tem muito estilo que a célula rítmica ali, ela está bem definida. E é a característica principal, né? Imagina, a gente vai tirar o reggae, o contratempo do reggae. Se a gente vai tirar o shuffle do blues, né? Até o baião que a gente mais conhece também. E aí o pessoal está todo mundo assim, no ar, porque aí eu falei direto para o Tibits, ele entendeu a linguagem, porque a gente já está transitando nesse universo, mas a ideia é trazer vocês para dentro desse universo. Entendem? Então, a gente falou assim do ritmo. Quem estava no violão tem tocado o ritmo do baião. Mas aí, antes de fazer o ritmo do baião, eu falei assim, o compasso dele. E aí, aqui ele ainda vira e fala assim, alguns dos estilos principais, aí ele fala do rock, ele fala da valsa, ele fala do jazz, e aí, etc., um monte de ritmo. A gente acabou de falar do baião. Ele fala que o ritmo pode ser dividido em tempos, os mais usados, 2, 3, 4, 6 e 8. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa ideia mesmo, do que foi falado aqui, se entendeu alguma coisa, se não entendeu nada ainda? Eu consigo falar só na prática, né?
Ou seja, eu entendo o ritmo, por exemplo, é o ritmo do samba, é o ritmo do baião, é aquela forma de organização das batidas num determinado tempo, né? Perfeito, E né? o estilo, para mim, seria, isso falando também na prática, partindo do samba, né, que é o que eu mais conheço. Eu tenho um estilo partido alto, eu tenho um estilo samba-enredo, né? Eu tenho esses vários estilos, eu entendo assim. Ou seja, a coisa mais prática, não teórica. Mas a ideia é trazer para o prático mesmo aqui, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Isso aí que você falou é exatamente isso, né? Para mim, o conceito aí vai ser isso. Mas, pensando que você já tem um entendimento maior dentro do instrumento, que você já estudou, ainda fica meio no ar. Para a gente que já estudou alguma coisa, talvez fique mais compreensível, né? Entender isso. Então, olha só, eu vou tirar esse negócio, porque parece que o meu caderno não aparece quando fica com esse plano de fundo. Vou tentar tirar ele aqui, vamos ver. Isso tudo é teste, né? Aonde que eu tiro o plano de fundo? Plano. Nádia, você vai nos 3 pontinhos aí. 3 pontinhos, já foi. E aí vai aparecer assim. Aplicar efeitos. Efeitos, aí cliquei. Isso. Aí Clica você vai colocar 100 efeitos, que aí tem as opções, que é 100. Você vai tirar os efeitos. Pois é, eu tenho que subir aqui do lado, né? O cantinho. Isso, sobe o cantinho e tira o fundo. Enquadramento. Peraí, acho que ainda tá. Retoque. Reenquadrar não é isso. Ajustar retoque da aparência não é também, né? Não, planos de fundo. Planos de fundo. Aí você tira o plano de fundo, vai colocar 100. Por que está indo para aparência? Clica lá na aparência, pode ser. Aparência. Vê se aparece 100. Parece assim, ó, ajustar a iluminação do vídeo. Não. Em cima de aparência tem tipo um quadrado, assim. Quadradinho. Remover tudo. Ótimo. Isso, remove, pronto. Aê! Gente, obrigada, viu? Por isso que eu já pedi desculpa lá no início, e aí é bom que é isso, a gente está trocando, eu estou passando meu conhecimento teórico musical, que é o que eu domino, e vocês estão passando conhecimento tecnológico, que é o que vocês estão dominando também. Olha só, eu vou pegar um pentagrama, mas pode ser qualquer folha, qualquer caderno, queria que todo mundo fizesse 8 risquinhos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. O meu ficou muito feio, vou fazer de novo. Bom que a minha borracha é a própria mão. Eu fiz um na vertical, né, Nádia? Na vertical, isso. Não, isso é horizontal ou vertical, gente? Eu sempre confundo. Vertical. Vertical. É só pensar em horizonte, de belo horizonte, e vertical de vertigem, você está em pé e cai para o lado. Boa noite, dona Priscila, que bonitinho, isso mesmo, obrigada, vou pensar sempre nisso, no horizonte, nas montanhas, que lindo, vertical então, viu, gente? 8. Pensa que essa aqui vai ser a nossa base da nossa estrutura de ritmo, mas por enquanto ainda não tem ritmo, não tem nada, é só uma base. Cada pauzinho desse, a gente vai chamar ele de pulso. Certo? Então, pensa assim, qual que vai ser a base de todo o ritmo, de tudo que a gente entende de ritmo? O pulso. Quem quiser colocar até aí, pulso. E aí, o que é o pulso? Alguém sabe? Alguém gostaria de dizer?
É o mais forte, assim, que fica mais marcado? Ainda não tem nada forte. O Uhum. pulso é hiper, assim, como que poderia dizer? Ele não tem ninguém que é mais nem que é menos. É todo mundo igual. É uma A ideia divisão certinha do tempo, né? é a divisão, assim, de batidas De batidas. regulares. Então, por isso que lá ele fala assim, de ordem e proporção. E depois ele fala de regular também, não fala? Aqui, ó, em sequência de sons em intervalos regulares. Então, pensa que esses intervalos, vamos supor que eu fiz bem bonitinho, bem certinho essa distância de um para o outro aqui, que não ficou, mas imaginem que ficou. Então, seria como a gente fizesse agora, todo mundo vai fazer junto comigo. Na hora que eu mostrar o tracinho, a gente vai falar tá, ou se quiser bater na mesa, ou no peito, ou falar tá, ou o que vocês quiserem para marcar junto com a gente, tá? 3 e tá, 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 tá. tá. É claro que aqui, por causa da tecnologia, pode ser que tenha dado certinho, pode ser que não. Mas a ideia é que você entenda, se eu fizesse isso juntinho de vocês, a gente ia conseguir fazer juntos, porque ele é regular. E se fosse irregular? Alguém poderia fazer uma escrita de um pulso irregular aí? Mostrar para a gente? Como seria uma grafia de um pulso irregular? Aqui eu fiz um pulso regular. Ou seja, Tempos diferentes, né? Entre um e outro, tempo diferente. isso. Ele não vai ter a mesma distância, ele não vai ter a mesma igualdade. Um vai ser mais rápido, outro. Alguém fez um desenho aí de como seria um pulso irregular? Uai, qualquer coisa, assim. Mostra aí, Qualquer Soraya. coisa, assim, tipo. Olha lá, Soraya. Uai, não sei, o meu não sei se vai aparecer, não. Apareceu. Sobe o caderno um Qualquer pouquinho. coisa meio doidona, né? Qualquer coisa meio doidona. O da Pri tá mostrando, mas ainda não consegui ver direito o seu. Olha lá, o Tibits fez também, olha lá. Tem 2 mais pertinho, um mais distante, 2 mais pertinho, depois 3, depois um, depois outro. Se fosse fazer, ó, tá, 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 tá. Se a gente fosse tentar ler essa grafia que ele fez de pulso irregular, fica mais difícil da gente fazer junto, porque ele é irregular. Agora, pensa na base da palavra pulso. A gente tem isso no nosso corpo, certo? O coração. Exatamente. Então, o coração é um órgão vital do nosso corpo. E ele tem o quê? Batimentos regulares ou irregulares? Normalmente regular. Depende da situação. Caramba, se tiver irregular, corre para o médico, né? Se tiver batendo acelerado irregular, sei lá o que é que está dando Acho que vai a arritmia, né? Arritmia. O grande ou se estiver batendo muito devagar. Como que é, Neco? Grandes emoções também bate irregular. Exatamente. Então, a gente pensa que o coração, a gente precisa trabalhar ele de forma regular. E a música também a gente vai trazer para o mesmo contexto, de que a música a gente vai trabalhar no conceito regular. Fala, shallow. Tá sem som? O seu som ainda não abriu. Abre o seu áudio. Não abriu ainda. Tá sem som, E agora? Agora apareceu? Sim. Apareceu. Não, eu só estou pensando aqui numa coisa mais trágica, o marca-passo. O marca-passo faz o quê? Regular as batidas.
Alguma coisa deve ter na música também. Ô, gente, só um detalhe aí, a Paulinha já está colocando a lista de presença, é até bom que ela está ajudando, porque eu começo a falar aqui, eu até mesmo esqueço da lista, o Tibits até colocou lá no grupo também, quem às vezes não conseguir abrir aí, vai ter acesso lá exatamente para a gente registrar. É claro, a gente está filmando, dá para ver quem que está aí e tudo, mas a ideia é para a gente documentar esse momento também, porque nada é uma comprovação que a gente tem do conteúdo que a gente tem desenvolvido, tem trabalhado, e também de forma que a gente possa tirar as dúvidas, né? Então, seguindo, o marca-passo, ele vai ali regular a batida do coração, né, Chelo? Espera-se. A gente pode até utilizar o recurso do marca-passo para regular também os nossos sons. Isso é muito importante. Por quê? Então, a gente vai trabalhar com pulsos regulares, certo? Agora, a Priscila lá, acho que no comecinho, tinha pensado que talvez o pulso seria o tempo, não sei se eu perguntei do tempo, e aí disse que seria o tempo forte. Alguém falou de forte, não lembro, mas foi a Pri? Fui eu que falei. Se era isso, né? Mas agora a gente vai pensar o seguinte. O primeiro pauzinho, ele vai ser forte, então a gente vai fazer ele ficar mais grossão aqui, ó. Ou vai aumentar, quem puder aumentar ele. Os outros vão ser fininhos e mais... Eu ainda diminui a perninha neles, tá vendo? E eu reforcei o tempo, o primeiro pauzinho que virou pauzão, ficou grande. E aí, ó, eu fiz um que vai ser mais forte, outro menos, menos e menos. No que eu fiz isso, agora o outro eu vou fazer ele ficar forte de novo. E depois eu tenho outros que não são. Para cada forte, quantos fininhos eu tenho? Quantos fracos eu tenho? 3. 3. Quando isso acontece, a gente quer dizer que aqui, então, esse mais forte vai ser o tempo 1. Aí sim a gente define tempo. Até então era só uma base. Pá, 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 sem forte, sem fraco, sem nada. O pulso. Regular. Bem definido, bem regulado. E aí, não, agora a gente vai ter um pá, 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 pá. Eu já tive o pulso e agora sim eu vou definir o forte. Vamos fazer junto? O forte junto e depois o fraco, fraco. Todo mundo junto comigo. 3 e pá, 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 pá. E aqui eu vou fazer uma barra que eu vou fechar a minha frase, só que eu vou fazer 2 barras. Aqui eu fiz uma barra para fechar esses 4, e aqui eu fiz outra barra dupla, dizendo que eu terminei a minha frase. Tudo bem até aqui ou alguém tem dúvida? Essa barra dupla vai ser colocada. Sempre que for terminar, é a barra dupla? Sim. É como se fosse um ponto final na música. Ponto final, barra dupla. Tudo bem? Dúvidas, gente? Posso seguir? Vai em frente. Seguindo agora. Então, depois que a gente definiu quem é forte e quem é fraco, agora, então, a gente vai dizer que eles vão virar tempos. E o forte sempre vai ter definição ou detalhe. Toda regra tem exceções, tá? Vou falar toda, mas é igual quando a gente aprende 2 mais 2 é 4, 2 menos 2 é 0, menos 2 mais menos 2 não existe. Eu lembro quando a professora falou, gente, sabe quando falou que não existia? Agora não. Menos 2 mais menos 2 é menos 4.
E aí vai aparecendo, né, coisas novas. Então, não. Até então, quando o forte aqui, o fortão, a gente vai chamar ele de tempo 1. E aí vocês vão colocar lá embaixo dele, tempo 1. Se o forte aqui é o tempo 1, quem serão os outros? 2, 3, 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. No que ficou forte de novo, esse forte virou Tempo 2. tempo 2. 1 de novo. Tempo 1 de novo. O forte sempre vai ser o 1. Então, ele vai ser 1, 2, 3 e 4. Porque a gente está definindo, então, outro conceito dentro da música, dentro da parte rítmica, que é o compasso. Não é marca-passo, não, hein? Não é marca-passo, mas é o Diferente. compasso. Mas elas têm ideias bem, talvez, semelhantes, né? Porque o compasso... Quem sabe o que significa a palavra compasso? É como se fosse cada frase, né? Sim, mas se a gente A fosse divisão, é a definir a divisão palavra igual, né? compasso, a gente tem dentro O tempo das é artes, por exemplo, de até chegar um desenho, o novo tempo compasso. O forte. que é aquele compasso que a gente usa? O que é um É o tempo compasso? forte mais os outros tempos. Aqui já trazendo para a música, mas se a gente fosse conceituar a palavra compasso, o que significa tá. a Seria palavra... uma medida? Seria uma medida? Exatamente. Compasso é uma medida. Por isso que é compasso. É a mesma coisa que a gente está falando de contar os passos. Só que, em vez de falar contar os passos, é compasso. Então, a gente usa compasso na dança. Qual que é o compasso? Exatamente porque a gente vai ver qual movimento que eu vou utilizar para dançar aquela música. Então, aqui na música já vai ser o quê? Isso que a Soraya falou. Eu vou ter o tempo forte e vem o tempo fraco. Eu tenho o tempo forte e vem o tempo fraco. E isso será repetido na música até a música acabar. Então, quando eu definir o compasso, eu vou colocar lá na frente a minha fórmula de compasso. 4 por 4. E aí eu tenho uma fórmula matemática. Quem é bom de matemática aí? Carteirada, quem é bom de matemática? Da carteirada, porque você não está ali questionando. Quem será? 4 por 4. A Ana Paula já fez assim a São reação. 4 pulsações. De 4. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 vamos pensar o seguinte. E cada E cada um. Os fracos. Tudo bem. Vocês estão indo muito bem, viu, gente? Vocês estão todo mundo ganhando nota 10. Vou até liberar, olha só o que eu vou fazer. Vou liberar coraçãozinho para vocês. Coraçãozinho, muito bem. Viu? Estou ficando boa nesse negócio de coraçãozinho. A Ana Paula também liberou coraçãozinho. Vamos pensar o seguinte. Esse compasso que eu defini ele como uma fração matemática, 4 por 4, a gente vai chamar isso de fórmula de compasso, ok? Todo mundo podia colocar aí, fórmula de compasso. Então, ó, se for pensar o caminho que eu estou seguindo, fórmula de compasso. Então, o caminho que eu segui, primeiro eu falei do pulso. O pulso é o quê? A batida regular. Então, pulso, batida regular. Eu acho que todo mundo entendeu o que vem a ser essa batida regular. Eu vou sempre tocar tá, 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 tá. Ela é bem definida. Se você quiser ir junto comigo, você consegue.
Aí, regular já é mais difícil. Pulso do pulso, a gente definiu forte e fraco. Do forte e fraco, ó, eu fiz o pulso, defini que ele é em batida regular. Aí a gente falou do forte e do fraco. Desse forte, a gente transformou ele em tempo. 1, 2, 3, 4. A gente definiu o tempo 1, 2, 3, 4. Definindo o tempo 1, 2, 3, 4, eu passei a fórmula de compasso. Ainda encontro a fórmula do amor. Só que aqui não, a fórmula do compasso. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Ok, vou seguir. Dessa fórmula de compasso, que eu ainda vou falar sobre ela, eu vou trazer para outra folha que eu coloquei lá, mas eu não vou compartilhar a tela, não, porque eu estou enxergando mal. Ah, e a Pri está com ela bem abertinha aí, e grandona, Pri, que massa, hein? Eu não consigo fazer isso na minha tela ainda, não. Mas eu vou conseguir. A Priscila já está ali. Ô, Pri, abre a... tela. Mas qual página que você está falando? Essa é a eu estou com a 2 aberta. Eu quero aquela que fala assim, valores, lá embaixo. Começa lá em cima, além das 5 linhas. As notas são 7, dó, ré, mi, fá, sol. Aí lá embaixo ele está assim, valores. Acho que eu vou compartilhar a tela com você. Peraí. Ah, quem conhece, tentar, conhece. Tá. A Priscila vai tentar compartilhar a própria tela dela para a gente poder ver todo mundo a folha que está escrita assim, valores. Tela, cadê? 1 ou 2? Acho que deve ser a 2. Ótimo. Valores. Todo mundo está vendo agora. Nó, que bonitinho. Então, ó, a música é representada pelo equilíbrio de sons e silêncios. Ambos têm durações diferentes e são representados por sinais denominados valores. É aí que mora a chave de todas as bolinhas lá que o povo fala. Você entende aquelas bolinhas? É aí. Tá? Dentro da parte de ritmo, ela vai ter o quê? Esse valor, ele vai ter diferentes durações. Assim, tanto de som quanto de silêncio, tá? Os valores que representam a duração dos sons musicais são chamados de figuras. Por isso que quando a gente vai falar na música sobre esses desenhos, a gente chama de figuras musicais. Os que representam as ausências de sons são chamados de pausas. A unidade de medida da música é o tempo. Cada tempo corresponde a uma pulsação. Olha que legal. Vocês percebem que nesse texto, o texto faz o inverso do que eu fiz. Ele mostra que a música, ele fala da música já de forma geral, que ela vai ser representada por esse equilíbrio de som e silêncio, e aí ambos vão ter durações diferentes, e aí elas são representadas por valores. Esses valores, a gente chama eles de figuras, e as figuras que vão ter a representação da ausência de sons são chamados de pausas. A unidade de medida da música é o tempo, aí ele leva para o tempo, e do tempo ele põe na base, que é o chão de tudo, que é a pulsação. Então, ele fez aí o pauzinho para indicar uma pulsação, 2 pauzinhos, 2 pulsações. Eu custei entender isso no início. O que seria o tempo dentro da música? Eu ficava pensando, será que é o segundo? Aí eu ficava olhando o segundo no relógio. Eu falava, cada batidinha desse do segundo era o tempo. Vocês concordam que o tempo ele possa ser definido pela batida dos segundos do relógio ou não?
Eu diria que também. Quem concorda, quem não concorda? Uai, se é regular, se é todo certinho, Mas aí toda música a gente vai poder colocar como base o pulso do relógio? não, aí vai Não, depender do que você quer. Exatamente essa questão. Então, a gente pode até definir a batida do relógio, mas não é regra, porque se eu quiser fazer a música num andamento mais lento, a gente pode fazer ele um andamento mais lento, talvez não um andamento do relógio. Se eu quiser fazer ele num andamento mais rápido, aí eu vou ter que fazer essa batida ficar mais rápida. Então, o andamento da velocidade, a gente que vai definir, tá? Por isso que quando quem estuda bateria, percussão, vai estar dentro dos aspectos do BPM lá, que é a batida por minuto, não é isso o nome do BPM? Batida por minuto. Então, aí vai ter quantas batidas por minuto? E aí ele vai colocar lá no metrônomo. Metrônomo é o aparelho que vai definir essas batidas. E aí, eu vou estudar nesse pulso, nessa batida. 1, 2, 3, 4, 1, já marquei o quê? O pulso. Então, tem metrônomo que não marca o forte ou o fraco, mas vai ter metrônomo que você pode definir o compasso dele ali. Voltando, então, seguindo, aliás, eu vou ir agora, o Pri, então você podia mudar a folha para mim, indo para a próxima que está ali falando do travessão duplo. Depois ele já vem falando em qualquer No compasso. início é travessão duplo que fala? Que está escrito? É, travessão duplo. Ah, tá, achei. Peraí. À medida que eu for lendo, se vocês forem tendo dúvida, anota a dúvida, que aí na hora que eu terminar a leitura, a gente tira as dúvidas. Pode ser? Deu certo? Deu. Deu. Todo mundo está enxergando, travessão duplo. Ali, olha, ele mostra aqui o simples, depois um duplo. Depois um simples, depois um duplo com um mais escurinho que o outro. Esse é como se fosse o ponto final mesmo da música. E esse aqui no meio, ele existe para, às vezes, separar um trecho do outro trecho, tá? Então, quando acontecer de vocês encontrarem uma partitura e ter ali no meio um travessão duplo, ele está dizendo que um trecho é para separar um do outro. Mas eu vou ler. Diferente daquilo que você tinha, porque a gente fez os pauzinhos. Nós fizemos 8 pauzinhos, você colocou o primeiro pauzinho, um mais forte, 1, 2, 3, 4. Aí depois um outro pauzinho forte, 1, 2, 3, 4. No caso, esse travessão duplo entraria entre o 1? Se eu quiser distanciar um do outro, ou evidenciar um do outro, ou que vocês entendessem que uma parte é um e a outra parte é outro, sim. Aqui Mas no no caso do até... desenho que a gente fez, isso, esse desenho que você fez, aí existe esse pauzinho aí? Não. Antes do 1 aqui. Como, teoricamente, na minha intenção, eu não queria fechar ele aqui, eu coloquei o duplo aqui pronto. Mas se eu quero fechar mesmo essa frase, eu deixaria o último mais grossinho. Ah, tá. De ponto final mesmo, acabei essa frase. No primeiro 4, que tem 1, 2, 3, 4, né? Na hora que termina esse primeiro 4, eu posso entender que há um duplo sem ser um fino e um grosso, ou não? Não tem nada a ver. Ele só se eu quiser demarcar ele que ele vai existir. Exatamente. Na verdade, ele tem um fininho aqui mesmo, que é só para separar 4 de outro 4, porque eu estou contando os passos, né? O compasso, eu vou contar os passos. Então, eu estou contando o quê? A cada 4 passos, eu fecho um sistema. A cada 4 passos, eu fecho um sistema. Eu poderia fazer mais coisas aqui. Deixa eu ver se eu entendi a dúvida da Priscila também. Priscila, nesse primeiro aí, ó, travessão duplo e tal, né, nesse primeiro exemplo que a gente tem do pentagrama, não tem
a gente não tem pauzinho desenhado dentro do compasso, não, sacou? Os compassos estão vazios. Cada pauzinho que você está vendo aí pode ter aquele forte e 3 fracos lá dentro. Ah, tá. Entendeu? Entendi agora. É porque a gente não desenhou a pulsação ainda. A gente não definiu nada. Tá. Não definiu nada. Isso que Eu você estava está... confundindo. Pois é. O que está separando aí, nesse primeiro pentagrama, pode ter só 2 tempos lá dentro, pode ter 3 tempos lá dentro, entendeu? Pode ter 4. Então, assim, ainda não decidimos, tá? É um primeiro passo que a gente está dando aí. Eu entendi a dúvida dela. Eu também eu não tinha entendido dessa forma, não. Eu tinha entendido outra coisa. Então, foi ótimo, que aí você entendeu e aí pôde explicar. Então, gente, isso que o Tibit está mostrando lá, que aqui, ó, os compassos não tem nada dentro. Só tem a barra para dizer que cada pedacinho depois ele vai se evidenciar um compasso. E aí eu falei, por enquanto, até então, o compasso de 4. Mas a gente tem compasso de 3 e a gente tem o compasso de 2. Então, de forma prática, agora, para cada um treinar no seu caderninho aí, eu vou colocar aqui, ó, 3, 4. 3, 4. Está meio borrado, mas está ali. Vou colocar 1, 2, 3 compassos e vou fazer uma barra dupla, ó. Coloquei 3 compassos vazios e uma barra dupla. Como que será completado em relação, igual a gente fez do 4 para o 3? Façam aí e me falem. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Como que vai ser a relação dos pauzinhos, que nem a gente fez para o 4, para o 3? Como que eu vou preencher esse compasso com os pauzinhos para o 3? Aqui eu preenchi com o 4. No 4 ficou o forte no 1, e depois o 2, o 3 e o 4 mais fininho. Então, como que eu vou fazer isso para o tempo 3? Ficou mais claro? É porque o tempo é dividível em 3, não? Exatamente. E aí, como que você desenha isso aí? Uai, entre Esse um já e não está desenhado, né? Esse aí de cima. entre um tempo e outro, você desenha 1 forte, 2 e 3. Exatamente. Então, olha, eu vou colocar um tracinho mais forte, um fino e outro fino. Preenchi um compasso. Só que eu fiz 3 compassos. Então, eu fiz forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Depois que eu fizer esse desenho, eu gostaria que vocês embaixo numerassem esse tempo. Então, tempo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí eu tenho o compasso de 3 tempos. Entenderam o que eu imaginava, assim, e o que eu quero que vocês façam? Eu quero que desenhem mesmo, gente, exatamente porque na hora que a gente desenha esse tempo no papel, a gente está concretizando essa ideia do que é o tempo, entendendo ela da sua forma de proporção. Porque daí, entendendo essa proporção, a gente vai para o desenho da figura mesmo real, que aí eu vou seguir a leitura lá. Só ver se eu entendi, desculpa. Agora, Pode. 6 bits estão mostrando a mesma coisa. 1, 2, 3, aí a barra que divide, 1, 2, 3, a barra que divide. Né? Isso. É igual o Tibits está mostrando ali. 1, 2, 3, a barra que divide, 1, 2, 3, a barra que divide, e ele fecha com 2 barras. Certo. Agora, cadê o 4 que eu não entendi, então? Não é 3 quartos? Aí a gente entra no que eu não expliquei ainda, que é a fórmula de compasso. Não cheguei lá na fórmula. É porque na hora que você falou 3 quartos, eu achei que a primeiro ia ter 1, 2, 3,
Aí a barrinha que separa, 1, 2, 3, 4. A barrinha Por que isso que separa, 1, 2, 3, a barrinha que separa, 1, 2, 3, 4. Eu tinha achado que ia ser Não. isso. Entendi. Por que que eu coloco 4 aqui embaixo do 3? Isso aqui é uma fórmula matemática, tá, gente? Quem que é bom de matemática aí vai me lembrar, dentro da fórmula matemática, o que que o número de cima significa na matemática? O compasso Numerador. está Dividendo. em 3. É o dividendo dividido pelo divisor. Divisor. Isso. O de cima é o dividendo e o de baixo é Eu li, Numerador Não, e divisor, né? Não? É divisor. numerador e divisor. 3 é o numerador e o divisor. 4 é o divisor. pois Na é, prática, eu eu lembro sei. dessa denominação de numerador e denominador. É a Então, mesma coisa. é a mesma coisa. Só que eu acho mais compreensível quando a gente fala numerador, porque o numerador está exatamente falando o termo do que a gente precisa. Numerar. Então, o número 3, que é o numerador, eu preciso que ele numere. Então, quando eu estou aqui numerando, eu estou colocando exatamente o número que eu preciso dentro do meu compasso. Por isso que o de cima é 4 em cima do 4. Eu numerei que são 4 tempos. O de baixo, 3 em cima do 4. Eu numerei que eu preciso de 3 tempos. E se fosse de 2 tempos, qual que seria a fórmula matemática dele? 1, 2, 2 1, por 2, 1, 4. 2. Exatamente, 2 por 4. Porque o que está variando é o numerador e não o denominador. O denominador é o mesmo. Porque será que o denominador será o mesmo? Então, eu vou colocar agora aqui o binário. O binário eu vou colocar 4 divisão e 2 barra dupla. Ó. Binário. 4 compassos com uma barra dupla no final. Como que eu vou preencher? Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Isso. Tudo bem? O forte Tudo é bem. quem? Tempo 1, 2, tempo 1, 2, tempo 1, 2, tempo 1, tempo 2, olha lá. Papa, 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 papa. Forte, fraco, dentro do pulso, em batidas regulares. Tudo bem, gente, até aqui? Ou vocês estão... Tudo bem. Tudo bem? Podemos seguir? Vocês estão entendendo ou estão só aceitando? Aceitando. Não, tá Eu tudo tô É uma bem. grande aceitando. coisa, Tô brincando, tô aceitar. entendendo. Eu estou só aceitando e ouvindo. Tentando assimilar. É bom que vai ficar gravado, vocês vão poder me ouvir várias Eu vou ter que vezes, ouvir depois de novo. tá? E aí, ó, anotem as dúvidas, porque aí, na hora da aula, não entendi isso ainda, porque a minha ideia é da base. O que é a base? Só o pulso. Do pulso eu defini o tempo, do tempo eu defini o compasso, do compasso, agora eu já falei da fórmula de compasso. Da fórmula de compasso eu falei do numerador e do denominador ainda não falei nada, tudo bem? Aí ele fala lá assim, os compassos, voltando aqui para a folha, que a Priscila está até passando aí para a gente. Os compassos dividem-se em simples e composto e são representados por uma fração ordinária colocada no princípio da pauta depois da clave. Então, aqui que é a fórmula de compasso que eu já mostrei para vocês. Aqui, no caso, eu tenho uma fórmula de compasso 2 por 4, tenho também uma fórmula de compasso 4 por 4, mas eu tenho uma 3 por 8. Compassos simples são aqueles cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2. Então, ela mostra aqui no exemplo 2 figuras que preenchem um compasso e na outra ali 4 tempos, mas ele também coloca 2 figuras. Agora, observem as 2 figuras do que é de 2 e as 2 figuras que são o de 4. Elas são iguais? Não.
Tem pesos diferentes. Elas são diferentes, porque uma tem esse desenho Pretinho. pretinho, e a outra vai ter esse desenho abertinho, ok? Esse desenho todo mundo um dia já viu para representar as notas, e aí a gente não entende nada, certo? Agora eu vou entrar no seguinte. Eu gosto de ir para uma historinha bem bonitinha. Era uma vez uma figura que estava sozinha, era uma bolinha, sem nada. Ela estava tão triste, queria encontrar alguém, e aí ela resolveu, então, se dividir. Para ela se dividir e ficar diferente, porque a vida ela é composta exatamente pelas diferenças, eu coloquei uma perninha para baixo ou uma perninha para cima. Isso é apenas uma questão de estética, para ficar mais bonita. Então, essas aqui, que gostaram muito da ideia de dividir, resolveram também se dividir. Cada uma virou duas. E aí, aquela bolinha que apenas era vazia, que estava sozinha, abandonada, resolveu agora se dividir, e a divisão virou ainda mais uma divisão. E para ficar bonitinho e diferente, ela foi colorida. A ideia da perninha ser para baixo ou para cima é apenas uma questão de estética, para que elas fiquem mais bonitas. Mas, como o processo e a evolução do ser humano e também das notas musicais, elas resolveram cada uma se dividir. E assim, eu tive mais uma leva, uma geração mais bonita de todas. Só que aqui elas estão iguais à primeira. Eu preciso que elas estejam diferentes, porque senão elas voltam a ser uma bolinha vazia, sem nada, sem cor, sem nada. Então, eu colori elas, tive a perninha, só que ainda está igual. E aí, o que eu vou fazer para que elas fiquem diferentes da outra geração, porque cada geração se difere da outra em alguma coisa? A gente colocou uma perninha exatamente para agrupá-las. Essas perninhas, a gente vai chamar elas de colchete, ou poderia também ter esse formato aqui, ó. Em vez de ficar um monte de perninhas sozinhas, a gente resolveu agrupá-las. Exatamente uma questão também de estética. Gente, tudo bem até aqui a historinha? Sim. E aí, dividiu mais, e dividiu mais, e dividiu mais, e mais, e mais. Então, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Vamos entender que essa primeira aqui, ela dure 4 tempos. Então, ela é uma bolinha que dura 4 tempos. Então, eu já falei lá atrás que 4 tempos seria o quê? 4 pulsos. Tá? Ou seja, eu tenho os pulsos aqui, ela dura isso tudo, ó. Tá. Não sei se vocês ouviram o som eu fazendo. Tá. Ficou cortado, mas... Ele corta, né? Mas eu estou fazendo assim um som contínuo. Então, porque quando dá ruído aqui no meu computador, ele corta, para não ficar latido. Então, eu quero fazer um som que ele está durando 4 tempos, ó. 4 tempos. Tudo bem até aí, gente? Uhum. Tudo Se bem. eu fiz essa figura durar 4 tempos, quanto que vai durar cada figura dessa daqui de baixo? 2 tempos. 2 e 2. Exatamente, 2 e 2. Quanto que vai durar de baixo? 1 tempo. 1 tempo cada uma. Quanto que vai durar de baixo? Meio tempo. Meio tempo. Meio tempo, colchete sem colchete.
Meio tempo, cada uma. Então, se a gente pensar que duas dessa aqui equivalem a uma dessa aqui, duas dessa aqui equivalem a uma dessa aqui, duas dessa aqui equivalem a uma dessa aqui. Tudo bem até aí, gente? Tudo. Vou seguir. Tá já na hora da gente terminar, que é 8h30. Minha ideia era terminar 8h30. Vocês topam eu tentar chegar mais um pouquinho avante ou eu paro por aqui e continuo na semana que vem? Todo mundo topa? Você decide. Eu acho que seria bem interessante eu concluir essa ideia para a semana que vem a gente seguir com essa ideia mais fechada. Então, porque agora é exatamente aonde eu preciso chegar. Essas são as figuras já com seus valores dentro do que a gente quis chegar de uma divisão sonora para que a gente pudesse escrever as músicas, as melodias, né, as harmonias, enfim. Essa primeira figurona aqui, o nome dela na música é semibreve. Semibreve. Quantas figuras que eu tenho da semibreve? Uma. Uma só. Então, vocês vão colocar na frente dela esse número, 1. Vou seguir para a figura de baixo. O nome da figura de baixo é mínima. Aí, esse negócio de nome é nome mesmo, tá, gente? Igual minha mãe quis que eu chamasse Nádia, o pai das figuras lá quis que elas chamassem esse nome aí mesmo. A maioria dessa notação e escrita foi feita na Itália, muita coisa foi feita dentro da igreja mesmo, católica, que foi quando eles começaram mesmo a escrever a música e trazer isso para que a gente pudesse estudar, por exemplo, uma música de Beethoven, que já morreu há muito tempo atrás, Bach. Como que a gente estuda todos esses músicos antigos até hoje? Por causa desse conhecimento que a gente adquiriu, que é a escrita musical. Então, para que eu hoje estou estudando música, preciso aprender uma leitura de música? Porque todo mundo é muito inteligente, e se você quiser escrever sua música e deixar ela aí para as próximas gerações, a escrita é essa. E aí eu escrevo, coloco lá na internet ainda, vai ficar para sempre a sua própria música, a sua composição. Enfim, seguindo. A próxima figura vai chamar... Quantas figuras eu tenho da mínima? 2. Figuras. Vou colocar 2 aqui na frente. Tudo bem? E aí eu vou para de baixo, que é a semínima. Semínima. Quantas figuras eu tenho da semínima? 4. Próxima, por causa do colchete, que eles acrescentam, o nome dessa figura é colcheia. Está meio apertado aqui. Colcheia, com L. Colcheia. E quantas figuras eu tenho da colcheia? 8. 8, depois vem semicolcheia. Depois vem a semicolcheia, que a Shello já nos adiantou. E aí, gente, cada vez que for aumentando, pensa que se da colcheia eu tive 8 figuras, quantas figuras eu vou ter da semicolcheia? 16. 16. Essa é a proporção que ele estava falando lá, tá? Dos desenhos. E aí eu vou aumentar o meu colchete, ficando com 2 tracinhos. Essa é a minha semicolcheia. Eu teria, então, 16 figuras, e a gente costuma agrupá-las aqui agora, porque é uma comunidade mais bonita ainda, mais cheia de gente, mais rápida, mais ágil. Então,
a gente costuma agrupá-los de 4 em 4. Fica mais fácil a nossa leitura, tá? Do que fazer o desenho assim, ó. Mas se eu precisar dela individualmente, ela vai ter esse desenho. A haste para cima ou a haste para baixo. Isso depois, dentro da partitura, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo em relação à estética, para ficar mais bonita. Se eu seguir mais ainda e dividir mais ainda, quantas figuras eu vou ter? 32. 32. Se eu fizer mais ainda, vai ser 64. 64. E aí a gente vai ter a fusa e a semifusa. Para a nossa aula, o nosso conteúdo, eu estou chegando até aqui na colcheia. Talvez a gente entre um pouquinho na semicolcheia, mas não é muita ideia. A fusa e a semifusa vão o quê? Aumentar mais perninhas aqui do colchete, e aí elas vão ser figuras mais rápidas ainda. Não é nossa ideia trabalhar aqui no curso, ok? Pelo menos por enquanto. Quando vocês forem fazer a faculdade de música, vocês vão ler lá partituras lotadas de fusas e semifusas. E vai estar tudo bem. Porque vocês vão entender qual que é essa divisão das figuras aí. Ô, gente, tudo bem até aqui? Eu gosto de fazer esse quadro aqui, que a gente chama de quadro de valores. Agora, como eu fiz ele grandão, para ficar bem claro para vocês, eu ainda aqui na frente gosto de desenhar a pausa de cada um. Então, eu vou colocar entre aqui, tá? A pausa, porque cada figura vai ter a sua pausa. Então, a pausa é o quê? Aquele tempo que você vai permanecer em silêncio. Para mim é muito difícil, né? Permanecer em silêncio. 3, 4, 5. A pausa da semibreve, ela vai estar agarradinha na linha de cima. Pensando que a gente conta as linhas de baixo para cima, ela fica agarradinha na 4ª linha, na parte inferior dela. Essa é a pausa da semibreve. Agora eu vou fazer a pausa da mínima. As duas, às vezes, a gente confunde elas exatamente por quê? Elas parecem ser a mesma coisa. Só que não. Uma está agarradinha na 4ª linha, na parte inferior, e a outra está agarradinha na 3ª linha, na parte superior da linha. Essa é a pausa de cada uma. Olha lá, o Tibits até desenhou de uma forma que fique só a linha para vocês verem a parte que está inferior e a parte superior. Tudo bem até aí? Tudo bem. A pausa da semínima parece um Z com um C. Um Z e um C. Essa pausa ela dura o mesmo valor da semínima de um tempo. A colcheia já parece um ponto de interrogação. Esse desenho aqui. A pausa da colcheia. E a pausa da semicolcheia já vai ser a mesma coisa. Eu vou ter o quê? 2 colchetes. Para a fusa e para a semifusa também a gente vai aumentando os colchetes ali do lado. Ô, Nádia, Pode por perguntar. que essa primeira chama semibreve e não chama breve? Todas as outras bifurcam, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia. E essa primeira já começa Tem a com breve semi. também. Então, na história da nossa música, a gente já teve figuras com valores bem maiores do que a própria breve, que seria o dobro da semibreve. Pois é, porque ela não é a Porém, primeira. porém, o tempo mudou. O valor de tempo hoje para a gente é totalmente diferente do valor de tempo que tinha-se antigamente. Então, as pessoas não tinham internet, não tinham 5G, não tinham carro, não tinham nada. Escreviam uma música, às vezes demoravam meses ou anos para se escrever uma música, uma peça.
Hoje em dia, a gente, com a inteligência artificial, a gente quer escrever uma música em 2 minutos. E acontece. E é o que a gente está comprando e consumindo, essa música de hoje. Então, não cabe mais você segurar uma nota 8 tempos. Ah, Interessante. É difícil. 8 tempos. Hã? Segurar 4 tempos já é difícil, né? Segurar ela 4 tempos, igual o Neco está dizendo, é quase que já insustentável, a gente já não tem paciência. Pensa que antigamente uma música durava até 1 hora, 2 horas. A missa de Mozart dura 4 horas, se não me engano. E aí o pessoal convidou a gente para ir assistir a missa, Requiem de Mozart, 4 horas de missa, porque as músicas eram feitas o quê? Ou para a igreja, ou para os palácios, os reis. Essa música, igual a gente tem hoje, que a gente consome, que praticamente a gente até fica na dúvida de que música que é essa, que estilo que é esse, que é isso que está dentro do meio do negócio, que letra é essa, que voz é essa, e mistura isso tudo. E que música que é essa que a gente está ouvindo, que a gente não consegue, às vezes, ter tempo de 2 minutos, 3 minutos para ouvir uma música, a gente já troca. A gente, às vezes, não espera. A gente está num bar, a gente quase pede, pelo amor de Deus, para o cara parar de cantar para a gente ficar conversando. O contexto hoje, tanto de tempo quanto de se ouvir música, é muito diferente. A gente ouvia música antigamente. Hoje, é uma coisa questionável essa ideia de se ouvir música, porque a gente mais precisa ver do que ouvir. Tudo está inserido a imagem. Então, uma coisa, antigamente a gente pegava um vinil, né? Tem pessoas aí que todas, eu acho, pegou o vinil, não sei. Priscila é mais nova de todas da gente, será? Não, mas também, né? Nesse nível também não. Mas pegar um vinil, a gente pegava, colocava lá no negócio, tinha o maior cuidado para colocar a agulha e não arranhar o negócio todo. E aí a gente sentava, pegava o encarte do vinil, lia, via as letras, tinha algumas, às vezes, que tinha até harmonia escrita. Era outro nível. Hoje em dia, o Spotify mal quer colocar o nome dos músicos que fizeram a música. É uma briga. Por quê? Porque não cabe. Não importa para eles quem que gravou o quê, quem fez o quê, o que. Não importa nada hoje em dia, quase. A gente tem que mudar isso. E, de uma certa forma, a gente vai mudar como? Resgatando o que a gente tinha de antigamente. Não tem Até jeito. os filmes, né, Nádia? Até os filmes que a gente assiste de antigamente, eles são mais lentos. Hoje os filmes são assim, ó. Então, Shello, antigamente tinha a Breve. Antes da Breve já teve outra figura que eu não lembro agora o nome, mas tinha uma outra figura que ainda valia o dobro da Breve. E a Breve ela era assim, ó, esse desenho assim. E depois da semifusa, tinha a trifusa também, que era mais rápida. Ainda. Hoje em dia a gente Então, quase... a gente muda o compasso, a fórmula de compasso, para mudar a proporção delas. Que aí é onde eu quero entrar agora. Tudo bem até aí, gente? Vou entrar na fórmula de compasso. Então, a fórmula de compasso é o seguinte. Agora a Priscila vai ficar, vai descobrir a América. Ela vai fazer assim. Olha só, o de cima a gente já falou que numera, e o de baixo denomina. Então, qual figura que tenha o 4 lá como denominador dentro do nosso quadro de figuras? A gente colocou a semínima. Isso, galera. Olha que bonitinho. Que aí sim, agora vocês estão chegando no ouro. Quantas semínimas eu preencho o compasso de um compasso binário? 2?
É o de cima, que é o numerador, no caso? É o numerador. Exatamente. Então, o denominador denominou a figura que eu vou utilizar. E o numerador vai numerar quantas que eu vou colocar dentro do meu compasso. É isso. Como é que é o numerador? O denominador vai Ah. denominar a figura que eu vou utilizar. Então, lá no meu quadro que eu fiz, no quadro de valores, o número 4 denomina quem? A semínima, que a gente dividiu lá. Eu tenho uma semibreve, eu tenho 2 mínimas, eu tenho 4 semínimas. Esse aqui é o valor que vai estar sendo utilizado no denominador, 4. E aí, sim, definir a semínima como a figura que eu vou utilizar como unidade de tempo. Então, vocês podem até colocar assim, ó, o T, ou seja, o T, unidade de tempo. Quem que é a minha unidade de tempo? A semínima. Ok? Quantas que eu vou utilizar? Aí está lá o numerador, 2. 2 semínimas para preencher o meu compasso, porque eu estou pedindo lá para ser 2 por 4. Então, 2 numera o de cima, 4 denominador, denomina a figura que eu vou utilizar no meu compasso. Ok? 2 figuras da semínima me geram o quê? Uma mínima, certo? Isso. A mínima, ela preenche o compasso todinho, porque só ela já dura os 2 tempos, certo? Então, essa figura que preenche o meu compasso todo vai ser a unidade de compasso. O C. Unidade de compasso. Então, para quando eu vou trabalhar em ritmo, em figuras rítmicas, eu estou trabalhando com a fórmula do compasso, os compassos e a divisão que eu vou utilizar dentro delas. Quem que vai ser as 2 bases? A unidade de tempo, que é o numerador, e a unidade de compasso, que é a figura que vai preencher o compasso todo. Dúvidas? Vou lá depois. Não. Então, olha só, para a gente fazer e já pensar em terminar a nossa aula. Se eu fizer 3 por 4 e fizer a barrinha aqui de compasso, coloquei 3 compassos, como que eu vou preencher eles? 3 Com semínimas figuras. em cada compasso. Posso preencher aqui 3 semínimas, que elas vão estar valendo o quê? Unidade de Tempo. de tempo. Mas e como que eu vou fazer para preencher ela como unidade de compasso? Fazer 2 barras. Fazendo o quê? Botamos 2 barras. Né? O pulso, 3, tum, tum, Ó, tum. quando eu somei essas duas, eu tive a figura de uma que representa o compasso todo, tudo bem? Aqui eu estou representando o tempo. 1, 2, 3. Mas como que seria a figura que vai representar o compasso inteiro? A semibreve. Mas semibreve dura 4. Eu preciso só de colcheia? 3. De Eu preciso. 3? Olha só, estou botando todo mundo agora com a pulga porque o atrás nosso da orelha. porque fica não é de par, 2, 4. Seria então uma mínima e uma você mínima, pode uma colocar- Menor semibreve? valor, menor valor. Olha só, porque Aí pode aí eu encher quero. de colcheia. É porque aí eu quero, realmente levantei toda a questão, vocês ficaram com esse ponto de interrogação na testa, e aí sim, olha, eu vou somar essas duas, vai ter uma mínima. Só que ainda fica sobrando uma semínima. E como que eu vou fazer ela virar uma figura só? Com isso aqui que a gente chama de ponto de aumento. O ponto de aumento aumenta o valor da figura em sua metade respectiva.
Como assim? A mínima não dura 2? Qual que é a metade de 2? 1. Então, eu pego, ela vira 2, mais a metade, que é 1. É uma equação matemática mesmo. Ó. Ela dura 2, o ponto é a metade do valor dela. Então, ela dura 2, mais o ponto, que é 1. Então, o valor dessa figura é de 3 tempos. Então, qual que é a unidade de compasso no caso do ternário? É uma mínima pontuada. Ah, isso é tão bonito, né, gente? Uma mínima pontuada. Talvez se eu tiver uma outra filha, pode chamar mínima pontuada. Ei, filha, vem cá, mínima pontuada. Não, mentira. Nunca chamaria minha filha de mínima pontuada. Mas é um nome bonito. Tudo bem, gente, aqui na mínima pontuada? E aí vamos Deu para uma vontade de terminar. chorar nessa final. Não, é Mariana mesmo. Gente, então, quaternário agora, para a gente fechar nossa aula com chave de ouro. Como que eu vou preencher aqui meu compasso? Com 2 semínimas? Quaternária? Então, Se são eu for 4. pensar primeiro em unidade 4 de mínimas. tempo, 4 semínimas, unidade de tempo. Porque é bom a gente pensar o seguinte, unidade de tempo é aquela que vai definir o meu tempo. Semínima, 4 semínimas, ok? E qual que vai ser a minha figura que vai determinar a unidade de compasso? Ou seja, ela toda preenche o compasso inteiro. Soraya Aí sabe. vai ser a semibreve. Aê! A semibreve vai ser a minha unidade de compasso, porque ela dura 4 tempos. Tudo bem até aí, gente? Só que eu posso fazer aqui dentro o que eu quiser. Eu posso escrever, por exemplo, uma semínima, 2 colcheias e uma mínima. 1, 2, 3, 4. Eu posso escrever também uma 6 de pausa colcheia. de um tempo, mais uma mínima pontuada. Eu posso fazer essa combinação que eu quiser. E aí, como que isso vai ser o som disso? Aí, o som disso a gente vai fazer na próxima aula. Tcharam! Agora, Nádia, por que põe esse ponto e não põe ali, sei lá, uma colcheia, uma dessas de menor Porque valor aí? eu preciso de uma figura só para representar o todo. Ah, sei. Tem que ser uma figura. É, exatamente. Eles queriam Ah, uma tá. figura que representasse o todo. E aí, a forma que eles encontraram é através É a desse pontuação, ponto de pontinho. que a gente chama de ponto de aumento. Aham. Agora, como que isso funciona sonoramente falando, eu vou trazer na próxima aula. Que aí a gente vai fazer o som disso, mas eu posso até adiantar. Pá, 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 pá. A Paulinha está falando, gente, não esqueçam de assinar a lista. Eu ainda não assinei, mas dá tempo de entrar depois, né, Paulinha, para assinar? Como que Abrir assina ela. essa Sim, lista? pode Eu entrar não sei, depois. não. Pode entrar depois e assinar. Ah, então, a Priscila já assinou. Onde que assina? Uai, onde que é? Aqui, você entra no chatzinho aqui do lado. Aí no chat tem escrito aqui um link. Vocês viram onde que entra no chat? O chat é mensagens de chamada, mensagens na chamada. Ué, entra lá no celular, não, bate ali. Ah, também quem não Ah, conseguir talvez no entrar por celular é mais aqui, fácil. talvez seja. Não, mas E para quem aí está ele no computador, é do lado direito. Eu estou no celular, não estou Embaixo. vendo nada disso. eu já Aí até tem abri lá a o minha número lista. 7, Detalhe. mostrar todos, e do lado Mostrar tem o todos. chat.
Então, do lado, chat com, Ah, é, com chat isso. com todos. Aí Tá. você teca, ele abre a mensagem. Pronto, e aí, o que eu faço? Aí tem um Abriu. link azul aí, ó. Tecla no link. Ah, aqui, ó. Só colocar assim, presente. Isso. E aí, gente, olha só, semana que vem a gente vai. Vocês vão tentando amadurecer essa ideia lá. O Neco colocou presente aqui no chat mesmo, Neco, você viu? Mas aí, eu não estou Não, sabendo, não é não. isso Aí não, ó. Peraí, deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Eu Para abri, quem tá no computador, no caso, né? e Aqui, ó, aí? do lado direito é o meu mouse, né? Do lado direito tem aqui detalhes da reunião, mostrar todos, e do lado, chat com todos. Isso, e aí? Aí você Clicou. tecla nele, teclou, aí abre uma escrita na Paula da Cruz Caramacho. Olá, pessoal, boa noite. Tá? Segue a lista. Aí tem um link, você tecla no link. Quando você tecar no link, vai abrir, e aí você coloca lá o seu nome. Ah, tinha que botar o nome. Eu botei Nesse link, dentro desse link. Enviaram uma mensagem que está escrito lá embaixo? As mensagens estão sendo gravadas. Tá, muito bem. Eu vou até fechar, gente, a gravação, tá? Porque a nossa aula meio que já terminou mesmo. Esse fechamento aqui não precisa ter na aula. Então, terminamos a nossa aula de hoje. Semana que vem vamos fazer o som das figuras musicais.